Olá, meus amigos e minhas amigas. Deixe-me levantar uma única questão para fazer você refletir. Veja bem, as pessoas afirmam que nós viemos a este mundo sem nada e deste mundo não levaremos absolutamente nada conosco, pois no viemos e no retornaremos. Com base nesta afirmação, quem é o ser humano para afirmar que veio a este mundo sem absolutamente nada? O corpo é que não é. Pois o corpo foi formado do pó da terra. Veja por você mesmo que consta no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 20. Tudo e todos se dirigem para o mesmo lugar, todos são pó e todos ao pó retornarão. E o Senhor Deus fez a seguinte afirmação também através do livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes à terra. O corpo pertence à terra, pois da terra fostes formado, porque tu és pó e ao pó retornarás, disse o próprio Deus. Neste caso, como assim? Nós viemos a este mundo. Neste caso, não estamos falando do corpo. E se não estamos falando do corpo, estamos falando do espírito. E se o ser humano é um espírito, quem na essência ele é? Você sabe a resposta? Veja por você mesmo, meu amigo. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, diz: Deus é Espírito. E no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz que há um só Espírito. E no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Então os seres humanos são criados. Para o corpo humano existir, o espírito tem que se fazer carne, conforme consta no livro do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne. Todo ser humano é Deus em manifestação, pois é o espírito que se faz carne, pois Deus envia o seu espírito, então a carne é formada. A carne é a vestimenta do espírito. Sim, todos nós somos Deus em manifestação, inconsciente neste lugar, aguardando o despertar do Espírito. Por isso disse Jesus, o que nasce da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna um Espírito desperto na carne. Veja, meu amigo, por isso que no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7 diz, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Sim, toda a carne é Deus em manifestação, pois para a carne existir, o Verbo teve que se fazer carne. Você consegue compreender que a sua verdadeira identidade é espiritual? E há um só Espírito se desdobrando através de todos? O Espírito do Deus vivo? Pois Deus é Espírito e há um só Espírito. Então, quando alguém lhe afirmar que nós viemos a este mundo sem nada e deste mundo não levaremos absolutamente nada, você deve afirmar: Deus veio ao mundo e do mundo não levará nada, pois é o Espírito que veio e se fez carne. E quando a carne for desfeita, é o Espírito, que é o próprio Deus, que irá retornar ao lugar da onde primeiro ele saiu. É Deus, meu amigo, que vem a este lugar e veste esta fantasia chamada carne. Sim, e usa uma máscara chamada ser humano. A sua verdadeira identidade é espiritual. E esta identidade se chama Deus. Todos nós, sim, somos Deus em manifestação, pois há um único Espírito se desdobrando através de todos, desde o princípio até o fim. Um teatro de Deus, um sonho de Deus. Sim, todos nós estamos contracenando, mas o ator principal é Deus, pois todos nós somos este único Espírito, tendo uma experiência através do corpo. Desperta, tu que dormes.